Antes de entrarmos em oração, é importante aquietar o coração e preparar a mente para ouvir aquilo que Deus deseja nos ensinar. A vida espiritual não cresce de forma automática, nem se desenvolve apenas pelo passar do tempo. Crescer em Deus é resultado de decisões conscientes, tomadas dia após dia, nas quais escolhemos viver segundo a vontade do Senhor e não guiados apenas pelo conforto, pela pressa ou pelos hábitos que adquirimos ao longo da vida. A fé cristã não é um estado passivo. Ela exige movimento, entrega e transformação. A palavra de Deus nos convida constantemente a olhar para Jesus, observar sua maneira de viver, suas atitudes, suas escolhas e, acima de tudo, seu relacionamento com o Pai. Não somos chamados apenas a crer em Cristo como Salvador, mas a permitir que Ele molde nossa forma de pensar, sentir e agir. O apóstolo Paulo nos exorta a ter a mesma mente de Cristo, o mesmo coração submisso e obediente. Isso significa alinhar nossos valores, nossas prioridades e até mesmo nossas reações diárias ao exemplo que Jesus deixou. Quando fazemos isso, nossa fé deixa de ser apenas um discurso e passa a se manifestar em uma vida transformada. Esse processo começa quando reconhecemos que precisamos aprender com Ele todos os dias. Crescer espiritualmente exige humildade para admitir que ainda há muito a ser ajustado em nós. E é justamente nesse lugar de entrega que Deus começa a operar mudanças profundas, preparando-nos para uma caminhada mais madura, firme e frutífera na presença dEle. Que esse desejo de viver uma fé mais profunda já esteja ardendo em seu coração agora. Se essa palavra falou com você, deixe isso registrado dizendo amém, como expressão de concordância e fé. Quando observamos a vida de Jesus com atenção, percebemos que a oração não era um detalhe secundário em sua rotina, mas um fundamento essencial. Ele não orava apenas em momentos de crise ou necessidade extrema. A oração fazia parte de sua vida diária, de sua comunhão constante com o Pai. Isso nos ensina que a força espiritual não nasce da improvisação, mas da intimidade cultivada ao longo do tempo. As Escrituras revelam que Jesus separava momentos específicos para estar a sós com Deus. Mesmo cercado por multidões, demandas urgentes e pessoas necessitadas, ele entendia a importância de se retirar, silenciar e buscar direção no lugar secreto. Esse comportamento nos mostra que a verdadeira eficácia espiritual não vem da agitação, mas da conexão profunda com o Pai. A oração de Jesus era intencional. Ela exigia sacrifício, disciplina e prioridade. Muitas vezes, isso significava abrir mão do descanso, do conforto e até da companhia de outras pessoas. Ainda assim, ele escolhia esse caminho porque sabia que nada substitui o tempo gasto na presença de Deus. Esse exemplo nos confronta e, ao mesmo tempo, nos convida a refletir. Qual lugar a oração ocupa em nossa rotina? Será que temos tratado esse momento como algo opcional ou como uma necessidade vital para a nossa caminhada espiritual? Quando aprendemos com Jesus, entendemos que a oração não é um peso, mas um privilégio que nos fortalece, nos alinha e nos prepara para viver conforme a vontade de Deus. Se esse ensinamento encontrou espaço em seu coração, manifeste sua fé escrevendo glória a Deus como expressão de gratidão. Há um significado profundo no fato de Jesus buscar a Deus logo nas primeiras horas do dia. A palavra nos mostra que, enquanto ainda estava escuro, ele se levantava, deixava o ambiente comum e ia para um lugar reservado para orar. Esse detalhe não está registrado por acaso. Ele revela que Jesus escolhia começar o dia sendo tocado pela presença do Pai antes de ser tocado pelas exigências do mundo. Ao orar pela manhã, Jesus demonstrava que suas prioridades estavam bem definidas. Antes das vozes das pessoas, antes das necessidades, antes das pressões e expectativas, ele se colocava diante de Deus.
Isso nos ensina que o início do dia define o tom de tudo o que vem depois. Quando começamos com Deus, nossa mente se organiza, nosso coração se aquieta e nossa fé se fortalece. A oração da manhã é como entregar o dia nas mãos do Senhor antes mesmo de tentar conduzi-lo sozinhos. Nesse momento, não estamos pedindo apenas que Deus abençoe nossos planos, mas permitindo que Ele os molde. Passamos a enxergar as situações com mais clareza, a reagir com mais sabedoria e a perceber a direção do Espírito Santo ao longo do dia. Quando escolhemos olhar para Deus logo cedo, aprendemos a olhar menos para os problemas e mais para a fidelidade dele. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas que eles deixam de ocupar o centro do nosso coração. A presença de Deus passa a ser o ponto de partida e não apenas um recurso emergencial. Se você deseja fazer da presença do Senhor o primeiro lugar do seu dia, expresse isso agora escrevendo "Louvado seja o Senhor" como sinal dessa entrega. Quando escolhemos começar o dia em oração, algo poderoso acontece dentro de nós. Nosso coração começa a se alinhar com a vontade de Deus. Em vez de vivermos reagindo às circunstâncias, passamos a viver guiados por princípios espirituais. A palavra nos ensina que buscar primeiro o reino de Deus não é apenas uma frase bonita, mas uma prática diária que coloca nossa vida em ordem. Buscar o reino em primeiro lugar significa reconhecer que Deus ocupa a posição central em nossas decisões, pensamentos e atitudes. Não se trata de ignorar responsabilidades, desafios ou necessidades, mas de submetê-los à autoridade do Senhor. Quando fazemos isso logo no início do dia, abrimos espaço para que Ele direcione nossos passos com sabedoria e paz. A oração matinal nos ajuda a ajustar nossas motivações. Muitas vezes, saímos para enfrentar o dia carregando ansiedade, expectativas exageradas ou preocupações excessivas. Ao nos colocarmos diante de Deus, aprendemos a descansar, confiando que Ele cuida de cada detalhe. Esse descanso não é passividade, mas confiança ativa na fidelidade do Pai. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, nosso coração se torna um ambiente propício para a paz, a clareza e a sensibilidade espiritual. Passamos a perceber com mais facilidade quando o Espírito Santo nos impulsiona a agir com amor, a responder com paciência ou a permanecer em silêncio. Viver assim transforma não apenas nossas manhãs, mas todo o curso do nosso dia. Se você reconhece que deseja colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, declare isso agora, dizendo "Amém, Senhor", como expressão de fé e compromisso. Quando dedicamos tempo a Deus logo pela manhã, nosso coração se torna mais sensível à sua voz durante todo o dia. A oração não termina quando nos levantamos do lugar secreto. Ela continua de forma silenciosa e constante em nossos pensamentos, atitudes e decisões. Esse início intencional cria em nós uma sintonia espiritual que nos permite perceber os direcionamentos do Senhor com mais clareza. Ao longo do dia, Deus fala de maneiras simples e sutis. Pode ser um impulso para encorajar alguém, uma palavra que precisa ser dita no momento certo, ou até mesmo um alerta para não reagir de forma precipitada. Quando começamos o dia na presença de Deus, nos tornamos mais atentos a esses pequenos sinais que fazem grande diferença. Muitas vezes, o Senhor prepara encontros específicos, oportunidades que não são fruto do acaso, mas de sua soberania. Pessoas cruzam nosso caminho precisando de uma palavra de esperança, de uma oração ou de um gesto de amor. Quando estamos espiritualmente alinhados, conseguimos reconhecer esses momentos e agir com obediência e compaixão. A oração também nos ajuda a lidar com nossos próprios desafios internos. Há dias em que somos nós que precisamos de força, consolo ou clareza. Ter iniciado o dia com Deus nos lembra de que não estamos sozinhos
e de que podemos retornar a Ele a qualquer momento, mesmo em meio à correria. Essa comunhão constante transforma nossa rotina em um caminhar consciente com o Senhor. Se você deseja viver esse relacionamento contínuo com Deus ao longo do dia, manifeste sua fé escrevendo "Deus é fiel" como declaração de confiança.